Shalom, Francisco, fala Alf neste 17 de fevereiro de 2020. Esta é a Rádio da Salvação, transmitindo para você o oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. A paz do Senhor seja multiplicada a vós. Simão Pedro serve após Jesus Cristo aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então vamos ver aí a nossa coparticipação da natureza divina em sua glória e virtude. Ela está lá em Paulo, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o Senhor, Paulo chama aqui, 2 Coríntios 3:18, ele chama o Espírito de Senhor. O Espírito Santo, na sua obra de santificação, para nos levar à coparticipação na natureza divina de Deus e glória e sua virtude, lá em 2 Pedro, que estamos estudando, ele nos faz sermos santificados, contemplando como por espelho a glória do Senhor no Evangelho, nas suas virtudes e da sua natureza, que é a moral e a ética cristã, e nós somos transformados e regenerados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. O Senhor, o Espírito, o Senhor Jesus Cristo, que agora está agindo em nós pelo seu Santo Espírito, que é o Espírito Santo expirado pelo Pai e o Filho. Vamos continuar o estudo lá em 2ª Carta de Pedro. E por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Vamos ver em a 1 de Pedro 3:7, ele também fala sobre esse processo de conhecimento e virtude. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja, Pedro está dizendo que o valor da nossa fé, que nos transforma e regenera pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Então, o valor da vossa fé, para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, para Deus Pai. Então, Deus Pai está produzindo em nós uma glória, uma honra e uma revelação e louvor em Jesus Cristo, na sua vinda, na sua manifestação, epifania, parousia, que é mais precioso do que o ouro perecível, mesmo o ouro refinado e apurado 99,9%, que é o ouro financeiro, né? Então vamos analisar um pouco e pensar um pouco sobre as palavras do apóstolo Pedro, que nos diz que realmente quanto vale a nossa salvação na Jerusalém celeste, de ouro cristalino, de água de fontes da vida, de vida eterna. Poderia mais de $1 bilhão, né? Essa salvação que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, produz em nós com a sua regeneração, para a coparticipação da natureza divina, na sua virtude revelada no Evangelho e na sua graça, vale mais que $1 bilhão, bem mais. Então, veja que não tem valor possível de mensurar a salvação de uma vida eterna. E esta é a riqueza que o Evangelho,
que a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, está produzindo em nós. Segundo 1 Pedro 1,7. Mas ela precisa de uma confirmação, não é, irmã? Então aqui, por exemplo, a igreja luterana, onde nós assistimos culto, pregação, tem um ritual, uma liturgia que se chama confirmação. A Igreja Católica Romana tem um ritual chamado crisma, de confirmação do batismo, dizendo, lembrando a nós que a nossa fé precisa ser um dia confirmada no céu, na nossa perseverança. Continuando nosso estudo de 2 Pedro, visto como pelo seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós precisamos de um conhecimento completo de Cristo Jesus e da sua palavra para nos conduzir à glória e virtude que nos está reservada com Deus em Cristo. Versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis co-participantes da natureza divina, livrando-se da corrupção, das paixões que há no mundo. Novamente, isso aqui é um princípio ativo nosso. Nós temos que nos livrar, a nossa mente, o nosso coração, da corrupção, das paixões que há no mundo. E reunindo toda a diligência, sai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Então há um desenvolvimento, né? Com a perseverança e com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade e o amor. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então nós temos uma vocação e eleição. Não é apenas que nós somos eleitos, mas nós somos vocacionados. Então nós temos uma carreira de obediência diante de Deus para ser cumprida. Vamos ver 1 João 3,19 sobre esse versículo da vocação e da nossa eleição. 1 João 3,19. Filhinhos, não amemos de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, e como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então nós temos que viver atento ao nosso coração e ao toque de Deus no nosso coração, para que Ele, ao nos alertar, né, de um problema, nós possamos corrigi-lo a tempo, porque Ele conhece os problemas. E se Ele toca o nosso coração, é porque nós temos que ter confiança em Deus, na sua chamada, no seu alerta, e não temer, mas procurar conversar com Deus, reconciliar com irmãos, reconciliar com família, reconciliar com os nossos problemas, com o governo, com a sociedade, com a comunidade, e tocarmos a nossa carreira e a nossa vocação de acordo com os alertas do Espírito Santo em nosso coração. E assim o nosso coração estará com a paz, o shalom, a tranquilidade, que é a da nossa vocação. Por isso, irmãos, procurar com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca
dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Então, veja que Pedro diz que é possível, sim, nós estamos certos da verdade e nela confirmado. Mais uma vez, chama atenção para a questão da confirmação da fé cristã. Então, não precisamos viver todo tempo apavorado, um pastor com uma nova denominação, uma nova igreja, uma nova hermenêutica, uma nova teologia. Nós temos que estar certos da verdade, já presente, que ela já está presente conosco, e também da sua confirmação, não só da hermenêutica, da nossa, que nós já temos, então temos que viver em paz, que se você não tiver essa certeza, você não tem paz, então você precisa estudar. Por isso estamos fazendo esse estudo, oferecimento Ministério Igreja Jesus. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E revelou a Pedro aonde, né? Então Pedro lá, se lembra em João, Jesus diz, profetiza que ele seria amarrado, ligado na cruz. E aí ele está dizendo que chegou a hora dele. Mas de minha parte esforçar-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservei lembrança de tudo. Por isso ele está providenciando essa escritura para nós, que nos chegou até hoje. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Aonde que Pedro foi testemunho dessa majestade? Foi lá, se lembra, Mateus 17, 1, 2, no monte da glorificação de Cristo, antes da Páscoa, com Tiago e João. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Está lá em Mateus 17, 1 a 5, Marcos 9, 2 a 8 e Lucas 9, 28 e 35. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia esclareie e a estrela alva nasça em vosso coração. Então, vista a confirmação, mais uma vez, confirmação da palavra profética. Lembre-se que lá apareceu quem? Elias e Moisés, no monte da transfiguração, da glorificação de Cristo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui, Pedro está nos indicando, um desses capítulos, 19, 21, a inerrância da palavra de Deus, que é de origem profética e divina. E ela brilha em lugar tenebroso, que é esta terra, que é este mundo de filosofias vãs e falsas ideologias, e muita corrupção e impureza. Então, esta é a inerrância, é um versículo da inerrância, esses 3 versículos do primeiro capítulo de 2 Pedro, é os versículos da inerrância bíblica, mas a Bíblia também tem a sua preservação. Deus também preservou os manuscritos de cópia dos originais autógrafos arquétipos. Capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Mas haverá então uma luta intelectual, haverá uma luta hermenêutica, de crítica textual, dissimulada para introduzir heresias destruidoras e negar o soberano Senhor. Então nós vemos lá o Cristo, chamado crítico eclético, que retira as variantes mais incertas dos manuscritos para diminuir a soberania de Cristo, a divindade de Cristo, que nos resgatou,
e a glória e a salvação da igreja no céu, no trono de Deus. Aqui Pedro está anunciando que isso seria feito pelos falsos profetas, né, e os falsos doutores da crítica textual. Aqui em 2 Pedro 2:1. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E a prática libertina de tradução bíblica também. É o chamado teologia liberal. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Então a autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, será diminuída. E aí começarão a falar mal da palavra de Deus e do caminho, da moral e da ética cristã, como nós vemos aí hoje, de ideologia de gênero, comunismo, islamismo, hinduísmo, yoga, falsas religiões e indigenismo. Agora com o Papa no sino da Amazônia, houve esse problema, o Papa passou quase, virou um cacique indígena, atrás da mama, Papa Mama, da terra-mãe, etc., da árvore, do macaco, etc. Está uma vergonha esse negócio do Papa, né? Está avergonhado. Está envergonhando o mundo, né? Então é preciso ter mais firmeza com a inerrância bíblica, com a inerrância da moral e da cristã e da ética cristã, e devemos avançar, proteger sim os índios, evangelizá-los, mas sem adorar o animismo indígena, né? Ou seja, qualquer outra forma de animismo da natureza, porque senão seremos também destruídos, porque a destruição já está lavrada, o juízo está lavrado. A maldição da madeira, lá de Zacarias, capítulo 5, a maldição da madeira e da rocha, né, será contra os que furtam e contra os que dão falso testemunho contra a verdade. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, levando para o juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-os posto como exemplo a quantos tenham a viver impiamente. Então a diferença é Malaquias 3,19, entre o que serve a Deus, serve a justiça de Deus, a virtude, a moral, a religião de Deus, o texto, o manuscrito de Deus, o autógrafo, o arquétipo, e não é liberal e não faz como quer, mas se fixa no texto que foi revelado, não vai viver numa cidade como Sodoma e Gomorra, destruída pelo juízo, mas vai ter a arca da salvação como Noé, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Então aqui Pedro já se introduz no dia de juízo de Deus sobre toda a impiedade, mentira, roubo, furto, falso testemunho dos homens sobre a terra que ele criou, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em muitas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então é que nós vemos esse orgulho gay, as passeatas escandalosas, esse carnaval anticristão, toda essa licenciosidade, essa liberalidade contra Deus, contra a sua palavra, será julgada como Sodoma e Gomorra e como os anjos que foram expulsos do céu, da presença de Deus. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquele que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então eles falam mal da Bíblia, rasgam a Bíblia, sem nem conhecer a Bíblia. É exatamente esse texto de Pedro, capítulo 2. Agora eu estou no final da bateria. Se for interrompido o vídeo, nós iremos recarregar a bateria e fazer esse estudo de 2 Pedro numa segunda parte. Recebendo injustiça, eles todavia como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo justiça por salário da injustiça que praticam. Então o juízo de Deus é justo. É uma balança
que não faz acepção de pessoas, considerando como prazer a sua luxúria carnal, empreendendo dia quais nódoas de deformidade. Eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteio junto convosco. Então, considerando o deboche, o escarnecimento das coisas de Deus, como prazer, como luxúria carnal. Em pleno dia, como nós temos visto, são nódoas de deformidade, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo corações excitados na avareza, filhos malditos. Então, o dinheiro, a avareza, o furto do próximo, da herança do irmão, não é da renda do próximo, eles têm corações excitados na avareza. Como nós vemos essa Previdência do Brasil hoje, essa reforma criminosa que foi feita pelo ministro da Previdência aí, da Economia, retirando, não é, fundos de quem passou anos e anos aí trabalhando e contribuindo. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, um governo insensato que não recruta funcionários para pagar os direitos desses aposentados que estão aí à míngua e até mesmo passando fome e falta de remédio e morte. É um assunto grave, não pode ser relegado a segundo plano, e nem dado soluções de remendo. É preciso contratações de concursos sérios e cursos sérios de gente capacitada para atender as importantes necessidades dos nossos cidadãos. Vai aí um recado ao presidente Bolsonaro. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Então aquele que só pensa no dinheiro, na avareza do dinheiro, na riqueza, esquece o direito do pobre, esquece o direito do ancião, do necessitado. Ele não vai ser esquecido na hora do juízo de Deus. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então, chamando os servidores públicos que atendem os direitos dos previdenciários de parasitas, né? Como se não trabalhassem, como se tivesse dificuldade, não tivesse conta para pagar, custo de vida nas grandes cidades caro, dificuldade de mobilização, numa mobilidade pública que muitas vezes é deficiente, nós sabemos, de atender a população. Então veja que esses libertinos, eles não escaparão do juízo de Deus. E cuidado que se não se arrependerem, a negridão das trevas está reservada para eles, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, da avareza, do dinheiro e da injustiça. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca estivesse conhecido o caminho da justiça, que após conhecê-los, agora, segunda parte.